Você já sentiu que estava trocando seu futuro por um like? Você já teve que escolher entre agora ou depois? E entre o que brilha na vitrine te chamando e o que cresce só na sua cabeça em silêncio? Cada escolha é uma renúncia, né? E cada renúncia é um pedaço do futuro que a gente molda com as mãos tremendo. Você já sentiu que estava entre duas decisões e nenhuma delas parecia fácil? Tipo aquela sensação de estar correndo do fogo e encontrar um abismo? Esse episódio é para você que está tentando decidir entre o que brilha agora e o que vai florescer depois. Então fica aqui comigo, a gente está no podcast Ponto de Virada e eu sou o Davidson. Outro dia, conversando com um adolescente aqui, ele estava no primeiro emprego, né? E ele me disse com os olhos acesos, assim, cheio de brilho: Pô, Dê, eu quero comprar meu carro. É isso que eu vou fazer com o meu dinheiro. E eu vibrei junto, achei o sonho lindo. Falei, pô, é isso aí, cara, liberdade, independência, né? Só que uma semana depois eu encontro esse cara no ônibus. E a gente conversando, ele saca do bolso um iPhone 16. Pagou 10 mil reais. Eu fiz as contas, a gente já tinha conversado sobre o salário, eu sei que ele não pode pagar por um carro e também por um iPhone. E eu perguntei, cara, e o seu carro? Ele falou, todo mundo tem um iPhone, né? Eu também queria ter. Poxa, eu entendi. Eu entendo que é esse desejo de pertencimento, né? Só que ali, meu parceiro, foi como ver o futuro sendo vendido a prestações por causa de um desejo imediato, sabe? Foi isso que eu enxerguei quando olhei para aquele menino. E aí vem o dilema, né? Será que nós escolhemos com o coração aquilo que a gente realmente quer ou com a pressão do mundo lá fora? Com o pertencimento, com o julgamento, com o medo de não fazer parte de um movimento, de alguma coisa, ou até com a ausência dos likes. Existe um inimigo invisível dentro da gente, e o nome dele é impulso. Você já deve ter encontrado esse cara por aí. Esse cara não grita, ele sussurra. Ele fala assim: vai, compra, você merece, todo mundo tem. Não perde essa oportunidade. Não perde essa chance, não. Tá baratinho. Sabe o que a gente faz? A gente obedece. Mesmo que a conta venha com juros no mês seguinte. Mesmo que o sonho maior, como o do menino que eu falei, fique para trás. Ou nunca mais nem venha, né? Outro dilema que parte no peito, eu fiquei pensando depois, né? Quando eu comecei a escrever esse episódio, é o da mulher. Geralmente ela é mãe, ela ama seu filho, né? Mas ela também ama os sonhos que ela, como pessoa, tem na vida. E aí ela vai trabalhar. No trabalho ela acaba trocando o dinheiro que ela recebe por alguém que fique com seus filhos. Só que o dilema que a sociedade prega é: se ela fica em casa, dizem que ela é acomodada. E se ela vai trabalhar, dizem que ela é ausente. Mas ninguém para pra pensar, nem ela. E a realização dessa mulher? E a expansão daquilo que ela já tem hoje e quer conquistar? E o brilho nos olhos? A sociedade cobra dos dois lados e ela fica sem saber para onde ir. Muito foda isso, né? Quando eu terminei de escrever sobre as mulheres, eu também pensei em algo que eu vejo constantemente aqui com os adolescentes. Os estudantes ali na casa dos 17, 18, né, prestes a se formar no ensino médio, eles têm uma pressão absurda para poder escolher a profissão. E a maioria das pessoas adultas ao redor dizem assim para eles: olha, o que você vai escolher agora, você tem que escolher com muita sabedoria, porque vai te definir para o resto da vida. Quando a gente chega numa idade, né, aos 42, eu descobri que nada define a gente. Só que esse peso cai sobre esses moleques, né? E aí, o que que eles fazem? Eles apontam um curso, entram no meio do caminho e pensam: putz, não era o que eu queria. Ou será que é isso mesmo? Só que também pensa, mudar agora. Na cabeça deles, com o que foi plantado, é como se errar, voltar atrás, escolher de novo fosse um crime. É como se trocar de curso fosse um sinal de fraqueza. E não é. Errar é caminhar, né? Tem sabedoria em trocar de direção e em errar também. Você aprende. Só que dizem pra eles que eles não podem errar.
Só que não dizem para eles que todo mundo erra. O peso da escolha é solitária, né, meu parceiro? Ninguém te impede de parcelar nada em 12 vezes. Isso é real, né? Foi você que quis. Mas as pessoas cobram que você tenha algo. Elas zoam um menino que não tem o iPhone. Elas acham que você é pouco porque você não fez o curso X ou Y, ou porque você não tem o carro, a casa, o filho, ou porque você não foi nos lugares da moda viajar, ou porque você não tá fazendo o curso com o coach X ali. Se você não leu, então, um livro da moda, é como se você fosse um ET. Só que ninguém segura sua mão quando você decide não ir. Ninguém entra contigo naquele quarto silencioso onde a dúvida grita, sabe? É você com você mesmo. Aí é você arrependido, pagando as consequências do que você comprou pra agradar uma série de pessoas que não tá nem aí de verdade pra você. Só que tem um segredo que muda tudo. E é o silêncio. Não é o silêncio geral e não é não falar sobre as suas coisas. Essa é uma tática que também funciona. Mas eu tô falando do silêncio, aquele espaço entre o desejo e a decisão. Ali você se escuta. Ali você pergunta: eu quero? Ou me ensinaram a querer? Será que eu tô fazendo isso por mim ou para ganhar alguns likes? Será que é só porque eu tô com medo de não pertencer a essa turma? Só que é nesse silêncio, enquanto você se pergunta, né, é que mora a resposta. E não tem resposta certa, não. Só tem a resposta sincera, a que você deu pra você mesmo. Você que tá ouvindo isso agora, se pergunta: o que eu tô escolhendo hoje? Isso me aproxima do meu sonho ou me afasta? Talvez não exista uma escolha perfeita, não. Mas existe aquela que te faz crescer, que te fortalece, que constrói. Escolher é abrir mão, sabe? Mas também é ganhar uma direção. Direção para aquilo que você realmente deseja, sem se perder. Agora, se você chegou até aqui, talvez você já está se perguntando: tá, Davidson, mas como que eu faço para escolher sem me arrepender? Como eu tomo uma decisão mais inteligente? A verdade, meu irmão, minha irmã, é que não existe essa fórmula, não. Eu vou te decepcionar. Só que existe a consciência, né? E isso já é um superpoder. Quando você estiver diante de uma escolha difícil, eu te sugiro fazer 3 perguntas simples. Elas são simples, mas são muito potentes, tá? Pra mim é como se fosse um soco de realidade. Quando você estiver diante dessa escolha, desse dilema, você se pergunta assim: isso me aproxima ou me afasta da vida que eu quero viver? Se a escolha for só para impressionar alguém ou para aliviar uma dor momentânea, eu te diria: cuidado. O prazer instantâneo às vezes custa caro no longo prazo. É a dopamina que você não se orgulha de conquistar, sabe? Depois, na verdade, até se arrepende. Se eu olhar para trás, daqui a 5 anos, essa decisão vai me encher de orgulho ou de vergonha? Essa é uma pergunta também interessante, né? É no futuro que a gente percebe o real peso do que viveu hoje. Só que a gente não tem uma máquina para o futuro. Então você precisa ter o cuidado de tentar olhar lá na frente. Antecipar esse sentimento é um exercício de sabedoria, saca? E a última pergunta que eu te sugiro é: eu tô decidindo com base na escassez ou na abundância? Porque a gente toma decisões baseadas em medo, em pressa, comparação. E geralmente isso nos leva para umas escolhas mais fracas. Aquelas que a gente geralmente vai se arrepender. É como fazer uma compra por impulso. Provavelmente, se você tiver uns 40 anos como eu tenho 42, né? Mas se você for dessa idade, você vai se lembrar dos vendedores de chip, que te ofereciam um chip de operador ali na hora, com algumas vantagens absurdas, e você tinha que fechar ali para não perder. Era uma compra de impulso. Você estava preso a uma operadora e depois o que acontecia, você se arrependia. Mas ficava, né? E aí, olha, você... Se você parar, né, e fizer essa pergunta, né, eu tô decidindo com base na escassez ou na abundância, e você decidir com calma, com visão, com confiança,
você vai perceber que fica mais agradável construir o futuro a partir dessa escolha. Agora, eu queria te falar uma coisa aqui de coração. Na verdade, eu já falei, não existe escolha perfeita. Mas tem uma escolha que você banca, você sustenta, sabe? Então, se decidir por algo, não olha pra trás, não. Sabe aquela história que sua mãe fala assim? Você já comprou, agora não pergunta mais o preço em lugar nenhum. Não vai adiantar, você já comprou. Olha pra frente, comprometido. Dá o seu melhor com o que você escolheu. Você pode crescer com essa decisão, sabe? A maioria das coisas não depende exatamente da escolha em si, mas o que você faz com elas depois, né? Se você gostou desse episódio, se fez sentido pra você, compartilha com alguém que também tá nesse dilema e lembra, você pode errar. Mudar começa a fazer sentido se você se permitir, né? Você pode começar de novo. Só não pode se abandonar no meio do caminho, tá? Aqui quem falou foi o Davidson. Se você quiser ler lá no podcast com mais imagens, um pouquinho mais aprofundado, é o davidsonjr.blogspot.com. Também quero te convidar para me seguir nas redes sociais. Eu tô em todas elas como davidsonjr. É do jeitinho que tá escrito aqui no Spotify, né? E a gente se vê no próximo episódio. O futuro não é um lugar que a gente encontra, tá? É um lugar que a gente constrói. E é escolha por escolha. Lembra disso. Um grande beijo.